Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos começar aí nossa aula semanal. Vamos lembrando aí, relembrar um pouquinho a continuação da matéria, né? Já que semana passada a gente não teve a nossa aula por conta da semana de prova. Hoje estou gravando à noite, né? Por isso essa iluminação não deve estar tão boa, porque a câmera daqui do notebook também não é das melhores, porque tivemos aquele probleminha aí do WhatsApp, ali, internet, tudo parado durante o dia. Então, estou gravando agora à noite para a gente não perder as nossas aulas semanais. Estamos falando sobre o espaço agropecuário no Brasil e ficou pendente o espaço agropecuário da região sul e da região sudeste. Então, a gente vai dar essa continuidade aí. Vamos lembrar, gente, que quando a gente fala sobre o espaço agropecuário, o nosso país se destaca nesse cenário. O nosso país é o quinto maior país do mundo e estamos numa localização perfeita. A maior parte do nosso país está na região tropical, que é uma região perfeita para a prática agrícola, visto que grande parte da agricultura depende do calor do sol para suas atividades, florescer das plantas e tudo mais. Outro detalhe muito importante é que o nosso país, ele não é um país muito alto. Ele é um país de média altitude, o que propicia também essa boa qualidade para a nossa agricultura, essa nossa vertente para a agricultura. Tem um texto que eu acho muito legal que fala assim: se fôssemos descrever o Brasil como se fosse uma pessoa, ele seria velho e baixinho. Por que velho e baixinho? Velho porque o nosso solo ele está é um solo presente das primeiras formações rochosas do planeta. É um solo muito antigo e baixinho porque não temos tantas altitudes assim. Então lembrem disso quando falar sobre solo e território brasileiro, que vai ajudar um pouquinho. Então, sem mais delongas, vamos falar agora sobre o espaço agropecuário da região sul e sudeste. Vamos compartilhar nossa tela. Aqui. Espaço agropecuário da região sul e sudeste do Brasil. Vamos começar a falar sobre a região sul do nosso país. Eu até separei aqui um mapinha para a gente poder estarmos nos localizando melhor. Galera, a região sul do nosso país, essa região em amarelo aqui, formado por 3 estados: o Paraná, mais ao norte, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que é o estado mais ao sul do nosso país. Gravem bem isso, porque vai ser super importante para a nossa aula de hoje. Uma coisa que se destaca sobre a região sul é a colonização da região sul do nosso país. A colonização da região sul do nosso país vai se dar na metade aí do século XIX e continuar sendo colonizada no início do século XX. E quem vai colonizar essa região sul do nosso país? Vai ser europeus, só que vai ser os europeus mais ao norte da Europa, ali destacando os alemães, noruegueses. Por isso que a maior parte da população sul do nosso país tem como tom de pele um tom de pele mais claro, tem os sobrenomes mais difíceis de ser falados por conta disso. Outro detalhe importantíssimo da região sul do nosso país é que eles procuraram essa região sul, essa população mais ao norte. Vamos lembrar que estamos falando aí de um período em que o fim da escravidão já estava próximo a acontecer, e depois, quando aconteceu, intensificou mais ainda. E essa população que
lá nessa região onde eles moravam, ao norte da Europa, já tinham conhecimento da agricultura em regiões frias, então foi por isso que eles decidiram vir aqui mais ao sul do nosso país. E quando se instalaram aqui, eles fizeram uma agricultura diferente da agricultura feita pela população portuguesa. Foi uma população dedicada principalmente aos minifúndios de policultura, o que facilitou o comércio dessa região. Então, é, esse é o primeiro destaque que eu quero dar dessa população que conhecia já a agricultura das regiões mais frias e essa característica de ser um minifúndio de policultura. Agora vamos falar então das regiões sul do nosso país, né? Mais detalhadamente. Norte do Paraná. Vamos voltar aqui no mapa para vocês verem onde está o Paraná. Observe, de todos os estados da região sul, o Paraná é o que está mais ao norte. Vamos lembrar que por aqui, mais ou menos, passa o trópico, aqui onde está o mouse, acredito que todos estejam vendo, passa o Trópico de Capricórnio. O Trópico de Capricórnio serve para limitar aí as regiões quentes do nosso planeta. Tanto que a região sul é conhecida como clima subtropical, abaixo do trópico. É um clima temperado, vamos assim dizer. Porém, dentro dessa realidade, a região do Paraná, de todas as regiões do sul, a região do Paraná é a região que vai apresentar um clima um pouco mais quente, por estar bem próximo ao Trópico de Capricórnio, o que vai proporcionar para eles uma agricultura diferenciada do restante da região sul. Começando aí pela agricultura do café. Vamos lembrar que lá no século XIX o café era o principal produto brasileiro. Então, essa prática do avanço do café se espalhou também para o norte da região do Paraná, aproveitando ali a terra roxa, a prática de café que já era um sucesso no mundo todo. O Brasil exportava muito café. Então, final do século XIX, início do século XX, o norte do Paraná, ele acabou praticando aí essa agricultura extensiva de café. Hoje em dia, está tendo um avanço da agricultura de milho e soja nessa região. O café está sendo substituído pelo milho e pela soja, principalmente a soja, porque é uma cultura que é altamente mecanizada. Para o agronegócio, isso é melhor, porque poucos trabalhadores ocupam grandes áreas. Então, não vai gerar tanto mão de obra assim. É lógico que para os trabalhadores isso é ruim, porque eles acabam tendo que migrar para conseguir emprego em outra região. Então, começando aí sobre essa região do norte do Paraná, que no começo do século XX, né, e até agora, né, já pratica esse café que está aos poucos sendo substituído pelo milho e principalmente pela soja. As Serras Gaúchas. Galera, as Serras Gaúchas de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Vamos lembrar de uma dinâmica muito importante quando falamos sobre atmosfera, que é o fato de que quanto mais alto uma região, mais frio ela é. E vamos ter uma outra característica dessa região, a distância para além do Equador, o que faz também se tornar uma área mais fria. Então, gente, tudo isso proporcionou um clima mais ameno, fazendo com que essa região da Serra Gaúcha fosse desenvolvido uma cultura de uva para essas áreas. E essa cultura de uva está muito ligada às diferentes indústrias vinícolas dessa área para a criação de vinhos, é lógico. Então, porque
a uva é uma cultura que é mais propícia para esses locais de climas frios. E, por fim, a região das Coxilhas. A região das Coxilhas, gente, é uma região que se estende do Paraná até o Rio Grande do Sul, é lógico, passando por Santa Catarina, que é uma região voltada para o plantio de milho e soja. Então, altamente industrializado, com agronegócio. Vamos lembrar, gente, quando eu falo agronegócio, é os bancos, as indústrias indo para a agricultura. O agronegócio vai além do plantio, com toda aquela corrente, toda aquela rede de maquinários sendo vendidos para os agricultores, onde a industrialização é no próprio campo. Então, é o que se tem mais moderno nessa região das Coxilhas. Eu não coloquei aí, mas é sempre importante falar sobre a região dos Pampas Gaúchos, que pratica ali uma agricultura não, desculpa, gente, uma pecuária extensiva muito eficiente. Vamos lembrar que o Pampas é uma região de gramíneas e nessa região do Pampas não tem muitos morros, é uma região de planalto, o que faz com que seja um local propício para a pecuária. Agora vamos falar aqui do Espaço Agropecuário Paulista. Esse Espaço Agropecuário Paulista, que está em São Paulo, um pouco acima, né, do Paraná, Espaço Agropecuário Paulista, ele vai ter ali uma agricultura mais moderna do país, com uma grande presença do agronegócio, que eu já expliquei para vocês. O que destaca nessa região agropecuária paulista é o plantio de laranja. Esse plantio de laranja, gente, vai transformar o Brasil no maior exportador de laranja e suco de laranja do mundo. O estado de São Paulo produz sozinho um total de 79% de toda a produção de laranja do país, responsável pela produção da metade do suco consumido mundialmente. Ou seja, um destaque muito grande, principalmente para a laranja nessa região agropecuária paulista. Outro detalhe muito importante é falar dos trabalhadores conhecidos como boias frias. São trabalhadores que chamamos trabalhadores sazonais, ou seja, eles são contratados apenas no período de colheita. E eles são contratados para aquele período de colheita. Quando acaba a colheita naquela fazenda, naquela região, eles acabam migrando para outras áreas, outras regiões, atrás de novos trabalhos. Isso é lógico, é muito ruim, porque muitos deles passam muitas necessidades, mas infelizmente ainda é a realidade de muitos trabalhadores rurais não ter esse emprego fixo, principalmente pela falta de qualidade na sua mão de obra. É uma mão de obra sem muita especialidade, que acaba contribuindo para esse tipo de trabalhos sazonais. E, por fim, vamos falar sobre a região de Minas Gerais, fechando aqui a região sudeste. A região de Minas Gerais se caracteriza pela agricultura tradicional. O que é a agricultura tradicional? A chamada agricultura familiar. O que é, então, a agricultura familiar? É aquela agricultura que vai usar um minifúndio e uma policultura, vários produtos diferentes dentro desse território, desse terreno menor, dessa área menor. É justamente Minas Gerais responsável pela produção, em grande parte da produção do café e feijão brasileiro, que é consumido aqui dentro do nosso país. Outro detalhe importante sobre essa região agropecuária de Minas Gerais é a própria pecuária. Cerca de 70% do território mineiro está
feito aí para a prática da pecuária, se concentrando em sua maioria na região do Triângulo Mineiro. Vamos lembrar, gente, que Minas Gerais ele é ocupado durante o período do ouro, lá no século XVIII, porém, esse período do ouro dura praticamente 100 anos apenas. Então, as grandes autoridades, as pessoas com dinheiro passaram a utilizar suas terras para outros fins, dando destaque aí na agricultura, feijão e café, e na pecuária, para a pecuária leiteira, que é o grande foco da pecuária da região de Minas Gerais, tá bom? Então, assim, a gente finaliza a parte do agronegócio brasileiro e na próxima aula a gente dá prosseguimento aí nesse desenvolvimento industrial do nosso país, tá bom? Qualquer dúvida, gente, estarei ali, só deixar o recadinho no mural, eu vou estar respondendo. Um abraço, ótima semana para vocês.